E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Tá na Área, trazendo aí as últimas notícias, novidades aí sobre o nosso Palmeiras, que vai pegar o Corinthians nesse sábado aí, às 6h30 da tarde aí, pela terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro, galera. Palmeiras que vai jogar aí na Arena Barueri, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? Tem Palmeiras e Corinthians às 6h30 na Arena Barueri, né? O Allianz Parque não está à disposição. Um jogo que o Palmeiras precisa ter um desempenho melhor, né, Coutinho? A gente está falando do desempenho do Palmeiras como um todo nesse ano, né? Claro, contextualizando desfalques, mas no clássico também. O Palmeiras não tem colocado em prática, a gente fala sobre elenco, sobre qualidade do time. Enfim, contra o Corinthians tem encontrado dificuldade, não só esse ano, né? Também no último clássico do ano passado. Verdade, e tem muita coisa em jogo nessa partida. Não é apenas um clássico pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? É o primeiro jogo depois da perda do título paulista para o Corinthians. Não é algo que o torcedor palmeirense esteja habituado recentemente, então a gente viu o tamanho da pressão depois disso, né? Muitos questionamentos sobre o trabalho do Abel. Muita gente, inclusive, querendo que o Abel não permaneça no Palmeiras. A gente via esse movimento logo após as finais. Acho que isso deu uma diminuída agora. Também acho que o time deu uma melhorada nos últimos jogos. Ainda não está próximo do nível que o torcedor quer ver, mas o jogo, por exemplo, contra o Cerro Porteño foi um jogo difícil, contra uma equipe muito dura fisicamente, mas que não assustou o gol do Palmeiras em nenhum momento e que o Palmeiras poderia ter feito um placar muito maior, né? Criou várias oportunidades para isso, o Gatito Fernandes acabou saindo como um dos destaques da partida. Então, se a gente pega o rendimento do Palmeiras nas últimas partidas, tirando o jogo contra o Sport, que de fato o Palmeiras foi mal, mas fora de casa contra o Sporting Cristal, poderia ter tido uma vitória mais tranquila. Agora contra o Cerro Porteño, 1-0 foi pouco. Acho que em comparação aos jogos contra o Corinthians, na final do Campeonato Paulista, a equipe cresceu. É claro que a gente vai ter que contextualizar aqui a diferença de jogo que é você encarar o seu maior rival, né, por uma final de campeonato estadual, o tipo de mobilização que tem no rival também com relação a isso, mas tudo isso tem que ser colocado em segundo plano. É um jogo para o Palmeiras se impor dentro de casa, certamente uma postura diferente disso não vai ser bem aceita pelos torcedores, não. E as duas primeiras rodadas de Brasileiro também, os dois jogos do Palmeiras, né? Não só contra o Sport, contra o Botafogo também jogando em casa, deixou a desejar, né? E aí, se a gente olha para o outro lado, Raed, é um time que tem ali alternado as atuações em Brasileiro e em Sul-Americana, principalmente, né? Foi onde o Corinthians perdeu em casa, depois foi muito bem no Campeonato Brasileiro nesse jogo contra o Vasco utilizou uma equipe alternativa e volta de um resultado fora de casa. Até um resultado bom, mas, de novo, aí com um time misto, uma atuação irregular. É um Ramon que conseguiu motivar esse time para a final do Campeonato Paulista, mas ainda não consegue entregar uma regularidade nessa sequência agora de calendário, né? E isso aí eu não vou falar só do Corinthians não, tá? Eu vou falar de todos os times do futebol brasileiro que jogam 2, 3 competições simultâneas. É muito difícil nesse período da temporada você entregar regularidade. Porque você vai ter viagem desgastante, você vai ter jogo desgastante, você não vai ter recuperação necessária. E isso aí diminui o nível das equipes, técnico, físico, tático, você não tem tempo de treinamento, você diminui muito o nível das equipes e o jogo fica muito mais brigado do que propriamente jogado. Isso aí interessa muito mais ao Corinthians do que ao Palmeiras. Lembrando que Ramon Dias nunca perdeu uma partida para o Abel Ferreira. Desde o ano passado, se não me engano, são 3 vitórias do Corinthians, um empate, ou 2 vitórias do Corinthians, 2 empates. O Ramon nunca perdeu para o Abel em Corinthians e Palmeiras. Inclusive, o jogo contra o Palmeiras, né? Até nas entrevistas, se eu não me engano, o Ranieri falou como se fosse um modelo a ser seguido. O Abel Ferreira repercutiu isso depois, né? Os jogos da final que o Corinthians fez contra o Palmeiras acabaram virando, a gente tem que fazer igual a gente fez naquela vez, né? Mas claro que tem um nível de concentração muito diferente para um jogo decisivo valendo taça. Né? Isso influencia diretamente na melhora defensiva que o Corinthians tem tido nos jogos contra o Palmeiras, né? O Corinthians é um time que em partidas normais, vamos colocar assim, tem muitos problemas defensivos. Dá espaço ao adversário, dificuldade de dobra de marcação pelo lado. E os jogadores ali da parte central do meio-campo não conseguem se conectar, fazer as coberturas próximas, assim. Muitas falhas individuais também de defensores, né? O próprio Félix Torres chegou a falhar no segundo jogo da final, faz um pênalti, o Rafael Veiga perde. É expulso depois? É expulso, mas o normal do Corinthians em duelos contra o Palmeiras é cometer menos erros exatamente por esse comportamento. Por ser uma equipe que está mais ligada,
uma equipe que tem mais dedicação, mais entrega realmente defensiva, até algumas coisas específicas para esses jogos o Ramon Dias costuma fazer, como, por exemplo, a primeira final do Campeonato Paulista, o Memphis joga de ponta esquerda, para marcar o lateral direito do Palmeiras. Foi um sacrifício para ele, por mais que o Marcos Rocha, naquela ocasião, não saia tanto ao ataque, não tenha tanto essa característica, mas avança também. Em algum momento ele vai passar a linha da bola, ele vai empurrar o Memphis mais atrás, que não era exatamente característica dele. E ele se sacrificou em prol daquilo. Você vai pedir para o Memphis fazer isso, sei lá, com todo respeito, num jogo contra o time reserva do Vasco? Ele não vai fazer. Vai pedir para ele fazer contra o Juventude Caxias do Sul? Ele não vai fazer. Se pedir para fazer contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele vai fazer, porque é um jogo totalmente específico e diferente. Nossos repórteres estão na área, ao vivo com a gente agora, 5 horas e 22 minutos, trazendo informações, então mais detalhes de Palmeiras e Corinthians para essa preparação. A gente está com o Edu Rodrigues e com o Iago Rudá. Começar contigo, Edu, bem-vindo, boa tarde para você. Só um foi para redação hoje, sexta-feira. Um tá de home office, né? Vou fazer igual o Rios aqui, ó. Deixa quieto. Iago Rudá meteu até uma social hoje, tem reunião hoje, tá na beca. Amigos, bem-vindos ao Tá Na Área. Edu, acho que a principal preocupação, né, para hoje, a atualização da situação do Veiga, né, principalmente os desfalques ou retornos do Palmeiras para esse derby do final de semana, amigo. Olá, Camila, muito boa tarde, amigos que estão aí na mesa cheia hoje, bonita, e todo mundo que está nos assistindo também, né? É isso, Camila. Eu acho que a grande questão do Palmeiras é quem vai e quem volta. A gente tem essa praticamente certeza que o Veiga não vai estar à disposição. Ele teve uma luxação, não vai precisar passar por cirurgia, né? O Palmeiras está treinando neste momento, agora 5h23 da tarde, então a gente não tem muitas informações do treino dessa tarde. Daqui a pouquinho, por volta de umas 6h30, a gente já tem algumas informações, mas a gente está numa grande expectativa de ver o Paulinho de volta entre os relacionados. Eu acho que a principal novidade que a gente pode ver aí entre os relacionados do Abel amanhã é o Paulinho, claro que não vai jogar como titular. Se ele for de fato relacionado, a gente acredita que se o jogo tiver tranquilo, algo que não vai estar, muito provavelmente, uma chance aí de 90% de não estar tranquilo, é que o Paulinho entre aí por 15 minutos, 10 minutos, e se o jogo tiver muito pegado, a gente acredita que ele só vai fazer aquela ambientação mesmo, porque já faz aí praticamente 5 meses que ele está fora por conta de uma cirurgia na canela. Eu acho que não é o mais adequado já voltar num clássico tão pegado, com tanta rivalidade, que é um Palmeiras e Corinthians que definiram o Campeonato Paulista. Então, a gente fica na expectativa do Paulinho e também do Marcos Rocha, né? O lateral direito está na transição, treinando já. Ele e o Paulinho ontem treinaram com um elenco, então é muito possível que o Marcos Rocha retorne ao time titular já. Esse sim já deve retornar, porque o Palmeiras está com essa dificuldade, né? O Mike continua no departamento médico, o Bruno Fux tem feito a lateral direita, porque o Giai ainda não conseguiu encaixar nesse time, e aí o Marcos Rocha já volta direto para a lateral direita, e o Veiga, nossa expectativa é que ele não jogue, ainda não tenha tempo para se recuperar, e aí o Felipe Anderson jogaria nesse meio de campo, vem atuando bem ali nessa função do Veiga, então a gente prevê aí um time com Felipe Anderson e Marcos Rocha na lateral direita. Vai falar mais aqui na mesa, né, sobre essas mudanças, né, no time do Palmeiras, o retorno, claro, do Marcos Rocha, a ausência do Veiga e, né, o Paulinho sendo relacionado pela primeira vez. Sem sombra de dúvida, uma notícia que anima muito o torcedor do Palmeiras, porque é uma das principais contratações da temporada. Mas aproveitar o Iago também para falar do lado do Corinthians, né? Boa tarde para você, bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Corinthians segue sem o Garro, né, com problema físico, mas Memphis Depay está à disposição. É isso? Ele que sentiu dores no treinamento, ficou fora da relação do jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana, mas está disponível para esse jogo importante do Corinthians, né? Boa tarde, Bené, aos amigos da mesa. Ao meu amigo Eduardo Rodrigues, que não veio aqui hoje para a redação, tá de casa fazendo home office, mas brincadeiras à parte, né? O Corinthians vai ter o Memphis Depay para esse jogo. Ele que não viajou para a Colômbia, o Corinthians jogou na última, no meio de semana pela Copa Sul-Americana, o Memphis foi de desfalque, mas para o clássico, para o derby do fim de semana, ele vai estar à disposição e vai ser o principal jogador do Corinthians para essa partida, que reedita a final do Campeonato Paulista vencida pelo Corinthians lá na Neoquímica Arena. Agora, se por um lado o Corinthians vai ter o retorno do seu astro, né, do atacante holandês, não vai ter o Rodrigo Garro, ele segue ainda tratando dos problemas do joelho e não tem uma previsão de retorno. A grande dúvida do Corinthians está na defesa, né? O Félix Torres, que hoje é o titular do Corinthians, vem falhando há muito tempo, inclusive foi um dos protagonistas da final do Paulistão contra o Palmeiras, quando ele faz um pênalti e ali minutos depois ele é expulso.
E existe a possibilidade do técnico Ramon Dias mudar a linha de defesa do Corinthians. É a grande preocupação do Corinthians para esse clássico lá na Arena Barueri. Qual que vai ser a linha de zaga do Corinthians, que a gente subiu uma matéria no GE no começo dessa semana. Em 24 partidas nesse ano, o Ramon já usou 8 defesas diferentes. Então, a gente está aguardando, né? O Corinthians também está treinando agora no CT Joaquim Grava, lá no extremo leste da cidade de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai ter as informações, né? Estamos ali na apuração. Daqui a pouco a gente traz ali o time do Corinthians, os desfalques confirmados. Mas o que a gente pode adiantar é que o Memphis vai estar à disposição, vai para o jogo, e que a linha de defesa é uma grande incógnita. A gente não sabe quem que vai, qual que vai ser a dupla do Corinthians de zaga para enfrentar o Palmeiras, que tem um ataque poderoso, né? Para essa partida válida pelo Brasileirão. Já quero saber do Corinthians também, até porque tem a opção do garoto, né? O Tchoca já foi titular dessa defesa. Mas, enfim, acho que a notícia que o Edu traz em relação ao Paulinho, relacionado, como o Bené falou, é algo que chama muito atenção, né, Raed? Porque é um jogador que acho que o futebol brasileiro espera ver de novo no campeonato, um dos melhores, um dos artilheiros do ano passado, agora em um novo clube no Palmeiras, mas até, de certa forma, até surpreendente já relacionado a essa partida. Eu esperava até que fosse demorar um pouco mais. A operação dele não foi uma operação lá tão difícil de recuperação quanto depois, né, de mobilidade, como, por exemplo, uma operação de joelho, se ele tivesse tido uma operação no joelho. É uma operação complicada, ficou fora 5 meses, né? Mas ele não tem o problema da mobilidade nem perda muscular ali com a operação que fez. É um jogadoraço, Paulinho. Imagino que a partir do momento que ele esteja em condições de jogo, ele dispute posição com o Facundo, ali pelo lado esquerdo, e vão ser aí, estamos em abril, vão ser aí uns 3 meses da torcida do Palmeiras podendo ver um ataque muito potente com Paulinho, ao que tudo indica, né? Paulinho, Vitor Roque e Estevão, pelo menos até o fim do Mundial de Clubes. O próprio Abel falou sobre essa briga pelas posições no ataque, né, Edu? Na verdade, ele coloca até o Facundo jogando, entre aspas, improvisado do lado esquerdo, porque ele vê o Facundo como um concorrente ou até substituto do Estevão no meio do ano. E o Paulinho realmente é esse jogador que ele espera para o lado esquerdo. E quando ele falou isso, ele colocou também o Felipe Anderson disputando essa vaga pelo lado esquerdo. Mas acho que é senso comum que o Felipe Anderson teve a sua melhor partida jogando exatamente do outro lado, né, contra o Cerro Porteño. Bené, na verdade eu vejo ainda o Abel um pouco com dificuldade, né, de encaixar todo mundo. Tem muita qualidade no time e o Abel ainda tenta fazer os seus encaixes. Ele falou na última coletiva, né, que o Felipe Anderson é um dos jogadores que ele acha que ele mais prejudicou desde que chegou ao Palmeiras, porque ele joga em diversas posições, não tem uma posição ainda, a gente não sabe qual posição o Felipe Anderson joga. Ele é um tapa-buraco, exatamente como o Abel falou, né? Então, quando o Estevão tá fora, ele joga pela ponta direita, quando o Facundo agora tá fora, ele joga pela esquerda, agora ele foi pro meio de campo. Então, o Felipe Anderson é muito coringa nesse time. E aí a gente acha que, né, nesse jogo ele vai atuar assim como ele fez contra o Cerro Porteño, né? No meio de campo ali, caindo mais pela direita, que é onde ele gosta mais, é onde ele se habituou mais na Europa. E aí até o Abel falou que ele pode fechar esse corredor da lateral direita. E o Paulinho, como você bem disse, deve jogar ali na do Facundo, só que tem um problema aí que o Abel gosta muito do Facundo, ele virou xodó do Abel. O jogador ele chama de guerreiro, que pode jogar em tudo que é posição. Então, na coletiva passada, ele encheu muito a bola do Facundo. Pode ser uma espécie aí de novo Rony, né? Do gosto do Abel, que o Abel gostava muito do Rony, colocava ele para jogar em diversas posições. O Facundo vai se tornando esse xodó do Abel aí, pela raça que ele tem, pela disposição tática. Então, um pouquinho de... O Paulinho volta, só que assim, a dor de cabeça que o Abel vai ter para montar esse time, aquela dor de cabeça boa que o treinador queria, que tem muita qualidade ali no ataque, mas eu acho que o Facundo nessa ele vai acabar saindo para dar lugar ao Paulinho, sim. E para fechar sobre o que o Rudá falou em relação ao Corinthians, tirando minha cornetinha do bolso aqui também, né? Se o João Pedro Tchoca tivesse a moral que o Félix Torres tem com a família Dias, não tinha dúvida para o clássico, né? Camila, essa corneta é compartilhada por mim, eu tenho falado sobre isso em alguns programas aqui no Sport TV. Não tenho nada contra o Félix Torres, nem sou empresário do João Pedro Tchoca. Apenas me estranha o fato do Félix Torres falhar dia sim, dia também, e continuar tendo oportunidades. O João Pedro ter tido uma falha, 2 falhas no máximo ali em uma mesma partida e seguir fora da equipe. Tem vaga para ele no time do Corinthians, principalmente diante do que o Félix Torres tem jogado. Mas você
Causa estranheza mesmo? Mesmo conhecendo ali A família Dias e a sua o Ramon Dias e a prioridade para os jogadores mais entrar experientes? em áreas que eu não tenho como comprovar, entendeu? A minha opinião, para embasar a minha opinião. Mas, assim, vamos ficar apenas na parte técnica? Me causa estranheza. Até para colocar o Iago já me despedindo dos amigos, é por aí, essa fila na defesa do Corinthians está numa ordem que o torcedor, por exemplo, pode questionar e está questionando nesse momento? Ah, com certeza. Acho que a defesa do Corinthians... São 5 jogadores à disposição ali. O André Ramalho, o Kaká, o Gustavo Henrique, o João Pedro Tchoca e o Félix Torres. O Félix Torres hoje, por muito, é o mais criticado pela torcida do Corinthians, como vocês muito bem disseram, né? Vem falhando há muito tempo. É um cara contestado. O Corinthians quase que perde a final do Campeonato Paulista por um erro do Félix Torres. Lá na Colômbia, no último jogo da Copa Sul-Americana, ele falha também no gol do América de Cali. O Corinthians empata lá. Então, assim, eu não tenho como cravar aqui que ele vai mudar essa linha de defesa, mas eu acredito que o Félix Torres vá perder a posição. Como eu disse, a gente está esperando ainda o treino acabar para poder cravar, mas apesar do João Pedro Tchoca ser um cara que tem muito talento, é um potencial jogador ali do Corinthians, um potencial titular, eu vejo essa linha de zaga sendo formada pelo André Ramalho e mais um. Se o Gustavo Henrique tiver condição, vai o Gustavo Henrique. Se não tiver, talvez ali, muito provavelmente, o André Ramalho e o Kaká. Mas, como eu estou explicando aqui, a gente vai ter que esperar um pouquinho acabar o treino do Corinthians para a gente começar a mandar mensagem, fazer essa apuração para saber como que o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras lá na Arena Barueri. A gente já corneta com a notícia. Obrigada, Iago. Obrigada ao Edu Rodrigues pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. As informações do derby do Corinthians e do Palmeiras. E se tem rodada do Brasileirão, Bené, é mais certo que os 9 jogos que passam no Premier é que aqui no Tá Na Área a gente tem edição do Favoritismo Bet Nacional. É isso. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Deixa aí nos comentários aí o seu palpite para esse jogão, galera, beleza? Deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!